Ô, João, tu como mestre destilador, sommelier de gin e mestre whisky, é isso? Whisky Master. Whisky Master. Whisky Master, legal, né? Isso aí, nome bonito, né? Bonito, bonito. Por que o whisky tem que ser envelhecido? O whisky... O whisky, se ele não for envelhecido, ele é uma aguardente. Uhum. A aguardente, a gente tem a cachaça. Certo. A cachaça, ela é uma... É uma especificação dentro de uma aguardente. Tudo que é feito uma fermentado e destilado acaba virando uma aguardente. Depois cada um tem alguma legislação específica. O whisky, dependendo do tipo de whisky, são alguns tipos de whisky, né? Ele precisa ser envelhecido. Dentro de barril, cada um tem o seu propósito. Tem whiskies escoceses, irlandeses, americanos. O mais conhecido é o de Carvalho? Barril de carvalho. Barril de carvalho tem carvalho americano, europeu e francês. Certo. O carvalho europeu e francês está um pouco debilitado porque leva 200 anos para uma árvore ficar inteira. Nossa. Então, se só colhe, uma hora acaba. Diz a lenda que quem plantou os primeiros, os que estão sendo usados agora, foi Napoleão. Que ele queria fazer uma frota grande de navio e mandou plantar um monte de pé de carvalho que eles virariam mastro. Só que esqueceu que levaria 200 anos para ficar pronto para virar um mastro. Nossa. Foi meio uma mancadinha nisso. Uhum. Eu não sei se é uma piada, né? Mas é uma das histórias que conta. Então, o uísque ele é envelhecido dentro de um barril, no mínimo de 2 anos. Mínimo 2 anos? Mínimo de 2 anos. E o barril, vamos dizer que vai ser um barril de carvalho. Dentro desse barril, só que não é só um barril de carvalho. É um barril que ele passa por um processo de tosta também. Ele é queimado? Ele é queimado. Né? Daí tem graus de tosta. Alguns usam 5 graus, 3 graus. Vai depender daí da empresa, da tanuaria que está fazendo esse barril. Tem alguns que têm ranhuras internas, outros não. Vai depender muito disso. Normalmente o tamanho do barril é de 200 litros, 220, 200 litros, depende daí mais do país que está fazendo. E que muda o estilo, né? Que é mais ou menos um tamanho bom para a quantidade de líquido e a quantidade de madeira. Porque se tiver muita madeira, vai ficar muito carregado, vai ficar resinoso, não vai dar certo. Se tiver pouca, vai ficar fraco. E 200 é uma quantidade boa. Então, é que o whisky, ele são vários, né? Tem o single malt, tem o single grain. Nossa, faltou um inglês agora. Então tem os blend, que é tipo os Johnny Walker são blend. Então tem o Chivas, acho que é blend também. As marcas maiores normalmente elas são blend. Então é o processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento ele não vale para gin e vodka. Só para whisky. Só para whisky. Não só para whisky, né? Para bebidas que elas passaram por uma fermentação. A vodka e o gin, elas são bebidas não congêneres. Elas não têm os congêneres que são necessários para o envelhecimento. As únicas que não são. Então eu consigo botar uma vodka dentro de um barril de carvalho, por exemplo, né? Pode ser o Brasil tem muita madeira boa também, mas vamos usar o barril de carvalho como exemplo. Ela vai ser uma vodka saborizada de carvalho. Vai ser um extrato. Uhum. Porque ela não é congênere, ela não vai ter reações químicas necessárias dentro daquela bebida. Então o envelhecimento dentro do barril, ela precisa passar pelo processo de fermentação e o processo de destilação e envelhecimento. A vodka ela vai ficar velha dentro do barril. Ela não vai envelhecer. Ela não vai trabalhar ali dentro. Ela vai simplesmente tirar o extrato do que está ali ao redor. Enquanto a aguardente que saiu antes, que foi feito para o whisky, que é feito... o whisky single malt de cevada, ele é feito como se fosse uma cerveja, só que sem lupulagem. Mas o processo básico é o mesmo. Seria feito uma cerveja, essa cerveja é posta num alambique, é destilada, corrido, daí é feito um low wine, que é o resultado que vai estar em torno de 12% de álcool, e é passado mais uma vez, e daí vai refinando, vai fazendo aqueles cortes, e daí vai sair o coração, que daí ele vai ter uma graduação alcoólica maior. Dependendo de quem faz, passa mais uma vez,
ou usa colunas e tudo mais, mas daí, antes de ir pro barril. E então quer dizer então que para eu descobrir se um whisky foi destilado agora é só daqui a um tempo, então? Se eu destilar o whisky hoje, para eu poder ter ele envelhecido 2 anos. 2 anos no mínimo. É o mínimo de whisky. A não ser que tenha alguma outra restrição, mas eu acho difícil. Eu acho que são 2 anos só. E o mais comum é quantos anos? 2. 2 também? É, mas daí vai. É que daí entra outras questões, né? Por exemplo, a gente tem o Chivas 12 anos. Então quer dizer que ficou 12 anos ali dentro. Nossa. E se eu misturar, que é uma dúvida que acontece, mas é só ter um barril de 12 e um monte de barril de 2. Não, porque daí ele vai ter 2. Sempre vai pelo número menor. Só que tem alguns estudos que mostram que o tempo de envelhecimento ele pode ser acelerado. Tem alguns processos que tentaram fazer. Que seria mais pela intensidade do envelhecimento e não pelo tempo. Porque um país igual, por exemplo, a Escócia, ela não é igual ao Brasil, o clima. Então acaba clima, a que temperatura, a umidade, a tipo de pressão efeito, ali também, como tu falou no ao vivo ali, que tu falou que a as pressão, a alturas e altura, tudo. tudo influencia. E lá, pensa, na Escócia tem destilarias na beira do mar. Aquela maresia junto com o barril, ela vai dar um resultado diferente do que eu fazer um aqui na serra. Então a gente tem todo esses fatores que transformam. E normalmente eles fazem o Jack Daniels. Jack Daniels é um Tennessee Whiskey, por causa de uma legislação específica, do jeito que eles trabalham, né? E ele é feito em prateleiras com vários deles empilhados. Os mais de cima são usados para um fim, que eu acho que é o Gentleman. Depois são usados em os outros que vão para outras para garrafa normal, né? E enquanto na Escócia, algumas outras destilarias, eles fazem máximo empilhamento de 2 barris. Então tem algumas, não todas, né? Mas são alguns diferenciais. Então é muito legal assim de ver. É bem interessante isso. É bem interessante a forma que é tratado esse envelhecimento. Por isso que ele precisa ser envelhecido. Ele dá propriedades de reações químicas através da madeira, porque transpira, vai acontecendo um monte de mágica ali dentro que faz o whisky ficar do jeito que ele é. E é possível reutilizar um barril ou não? É. É possível? Pode usar ele várias vezes. A Jack Daniels que eu tava falando agora, ela não reutiliza mais. Tanto que dá pra comprar barril da Jack Daniels. É só 2 anos e tchau barril. Porque eles querem muito intenso. Então, só que um barril para ficar de 12, 18 anos muito intenso não vale a pena. Então eles pegam um barril mais utilizado. Algumas vezes mistura barril. Pega barril que foi utilizado para o vinho. Um Jerez usou um vinho e usa para fazer um whisky. Pega um ex-Jack Daniels para fazer um whisky escocês. Começa a brincar com essa mistura de madeiras. Daí fica legal de... Cara, dá características muito boas. Para a indústria é bom, porque é mais difícil ter barril de carvalho, né? Então começa a brincar e ter resultados bons sem ter a dependência daquele barril que tá ficando caro também, né? É difícil e tá entrando num estado de preservação muito grande. Precisa ter um cuidado muito grande com a floresta. Que são realmente florestas que estão sendo cortadas, né? Uma árvore é um barril. Então é bem complicado essa parte. Então ter esse blend de madeiras, blend de barril. Existe o single cask, que botou dentro do barril, tirou e é só aquilo ali mesmo. Tu não padroniza, não faz nenhum outro tipo de serviço. O que tá dentro do barril tu bota na garrafa. Que também é uma experiência diferente. Mas tudo vai de experiência de testar. Então, depois que, tipo assim, envelheci digamos assim, a Avon vai lançar um whisky. Falou, foi lá o processo, 2 anos. Tem mais um processo ainda? Ou tirou do barril e foi direto pra garrafa? Depende. Pode ser que sim. Depende de como for a abordagem. Como não é um projeto que está sendo feito delimitado agora, né? Talvez um dia façam whisky. É uma possibilidade. Vou descobrir no mínimo 2 anos. Então, ele teria que passar por um processo de padronização para chegar na quantidade de álcool que eu quero.
por exemplo, o álcool que é comprado, ele tá, e que sai do destilador, ele tá em torno de 92%. Aqui tá 40%. Então eu preciso adicionar a água destilada para poder padronizar isso. É uma água que não é potável, porque ela não tem minerais. Ela te desidrata, é uma água que não hidrata, é bem... Seria tipo uma água que sai de um ar-condicionado? Não. Eu ouvi falar alguma coisa sobre essa água do ar-condicionado que ela não tem nenhum nutriente. Ela condensa, pode ser. É uma água condensada, né? Mas é que ali o processo é um pouco mais abrasivo. É igual uma água da chuva. A água da chuva, ela vem do céu sem nutriente. Não nutriente, sem mineral, né? Porque ela condensou. Talvez seja a mesma ideia. Mas não... Tem filtros também que fazem esse processo. Não é uma água muito boa para consumo. Mas é muito boa para usar para destilaria. Porque se eu usar, por exemplo, no gin, uma água que tenha minerais, que tenha outros resíduos, que não seja uma água purificada, uma água destilada ou desmineralizada, a cor do gin, do líquido, fica praticamente branca. Ele turva. E é só... É só visual o problema. Não tem problema de tomar? Não, ele só fica visualmente feio. Ele fica turvado, assim, não fica legal. Então não... Talvez com o tempo pode ser que aconteça alguma reação química ali, porque vai ter coisas que não deveriam estar, né? Mas em sabor é muito difícil dar algum resultado. E por curiosidade, o whisky significa, numa tradução direta, acho que do galês, é água da vida. Água da vida. Eu acho que era whisky beta. Não sei como é que fala isso em galês, mas acho que essa palavra se abreviou em whisky e significa água da vida. Bom, né? Tomar uma água da vida. Bom, gostou desse corte? Que tal assistir um episódio completo sobre bebidas alcoólicas, sobre Avon e também sobre o Garten Gin? Links na descrição.